A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 147º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje começa o primeiro livro de uma seção de vários livros, chamado Livros Poéticos. A gente vai ver que na Bíblia há poesia, há algumas hipérboles, né, alguns exageros, há uma linguagem muitas vezes que a gente não compreende, né, algumas filosofias. E o livro de Jó, ele é empolgante, ele é muito empolgante. Ele começa trabalhando em cima de questões e questionamentos que vêm do nosso interior. Por exemplo, a gente vê de vez em quando algumas igrejas, inclusive tem a própria IURD, a Igreja do Reino de Deus, né? Universal do Reino de Deus, que tem uma placa lá: pare de sofrer. Mas quando você lê o livro de Jó, você vai perceber que o sofrimento, além de fazer parte da humanidade, ele é permitido por Deus. Nós estamos diante de um homem que sofreu isso na pele. Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia. Ele foi escrito antes mesmo de Gênesis. Não se sabe quem escreveu. Talvez o autor queira que a gente observe mais a história do que os aspectos literários, né? Então ele foi o primeiro livro escrito, é o mais antigo de todos. E o autor, ele vai mostrar para nós vários discursos que nos chocam. Por exemplo, ele fala de Jó, um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que tem 7 filhos e 3 filhas. Aliás, ele é citado aqui como o homem mais rico do Oriente. Para vocês terem uma ideia, havia uma unidade tão grande na família que os filhos, quando um filho convidava os outros, faziam um banquete, e Jó, por pensar que de repente pode ter acontecido de algum pecado, ele ia e já fazia o sacrifício. Mas isso não foi o suficiente para que o mal viesse à sua porta. De repente a gente vê uma cena, né? Satanás que vai ao céu junto com alguns seres espirituais, e aí faz um questionamento para Deus, né? Deus, aliás, é que vai fazer esse questionamento para Satanás. Satanás, você está vindo da onde? Estou vindo de rodear a terra. Você está vendo o meu servo Jó, um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí vai dar a impressão de que Satanás vai influenciar Deus, porque Satanás pergunta: lógico, ele só tem isso, e ele só é rico, só é próspero, porque tem a sua proteção. Quem é que não fica rico com a sua proteção? E aí começa o questionamento. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Coisas ruins acontecem com pessoas que temem a Deus. Pessoas que temem a Deus, aliás, passam por profundas crises. E aí não há uma resposta. Jó vai em um dia, ele vai, o relato é esse, né, do versículo 13 ao 19, que ele vai experimentar 4 terríveis tragédias. Os sabeus roubam todo o seu gado e suas jumentas e matam seus servos. O fogo desce do céu e queima suas ovelhas e os pastores. Em terceiro lugar, os caldeus levam todos os seus camelos e matam seus servos. E por fim, vem um forte vento, derruba a casa onde estava tendo a reunião dos filhos, e todos os filhos morrem. Tragédia terrível. E o que Jó fez? Jó entristeceu o coração, mas ele adora ao Senhor e fala: Deus me deu e Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aí vem uma segunda
jogada de Satanás. Satanás chega diante de Deus e fala, Deus fala, tá vendo meu servo Jó? Satanás fala assim, sabe o que é, Deus? Porque Satanás vai se comparar a ele. Todo homem, ele quer proteger a sua vida. Toca na vida dele para ver se ele não vai te amaldiçoar na sua cara. Gente, o que é isso? Deus fala assim, então toca na carne dele, só não mata. Jó vai lá e é acometido pelo diabo, por uma lepra que fica com o corpo todo cheio de tumor, que ele tem que se coçar com telhas. E aí, uma outra crise, a própria esposa, porque a própria esposa chega para ele e fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Você ainda vai continuar nessa história de ser bom? Gente, o que o homem tem, o ser humano tem? O ser humano tem como base a sua família, tem como base Deus, tem como base amigos, assim, isso que a gente tem, e tem como base a sua vida financeira, as suas riquezas. Satanás tocou nas riquezas de Jó. Satanás lançou dúvida em relação a Deus no coração de Jó. Satanás tira todos os amigos de Jó. E Satanás, ele tira toda a sua paz de espírito. E além disso, Satanás ainda tira a ideia de esposa. A esposa agora passa a atacá-lo. Os amigos chegam para Jó e falam, Jó, não tem outra opção. A única questão é o pecado. Aí ele vai falar da lei da semeadura, coisa que a gente escutou no Novo Testamento. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Não tem como, Jó, você só pode estar em pecado. Você está colhendo essas misérias porque em algum momento você pecou. E é assim que a gente pensa. Só que diante de tudo isso, dessa profunda crise e essa suposição sobre essa justiça da colheita e da plantação, a gente percebe que nada disso tem uma resposta clara a princípio, né? Nada disso vai ter uma resposta. Jó, pelo contrário, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. No capítulo 3 ele fala, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, porque minha mãe não teve um aborto, porque minha mãe não provocou escondido esse aborto. E ele começa a falar na morte. Gente, olha que coisa interessante. Ele começa a falar algumas verdades. Na morte é o melhor momento, porque na morte há descanso. Eu não sirvo para nada. Tomara que aquela noite que eu tenha nascido desapareça, que os feiticeiros chamem pelo monstro Leviatã, que era o monstro que ficava no oceano. Por que eles não clamaram pelo monstro Leviatã, os feiticeiros? Na vida eu não tenho paz, eu só tenho agitação. E a sepultura é o melhor lugar aonde há paz. Os infelizes é que vivem aqui na luz. Ah, quem dera se eu tivesse morrido, quem dera se eu não tivesse nem mesmo amamentado no seio da minha mãe. Quem dera que a morte fosse a minha companheira. E ele começa a falar assim, olha, a morte é a melhor coisa que pode acontecer para um ser humano. E aí aparece um tal de Elifaz, que vão ser ditos aí, se aproximar dele 4 amigos. A princípio são 3, Bildade, Elifaz e Sofar. Aí mais para frente vai chegar um mais, que é mais novo, né, que está aqui, mas não fala nada. A princípio, Zofar vai dizer o seguinte, um dos amigos aqui, né, vai dizer o seguinte, Jó, eu tive um pesadelo, passou um vulto diante de mim, que eu me arrupiei todinho, e esse vulto, eu vi a voz dele me dizendo, será que existe alguém justo diante de Deus? E ele vai dizer que até no anjo há imperfeição. Não pense você que o anjo ele é perfeito, porque não é. E aí, a conclusão do capítulo 4 é que a morte é algo certo.
Podemos estar vivos pela manhã, mas à tarde morreremos. É como a vida, ele fala, a conclusão é essa: a vida é como uma barraca que cai. Com o passar do tempo, ninguém se importa com você. Vamos mergulhar comigo? Vamos ver a questão agora da vida, dos conceitos sobre vida. Aqui a gente começa a ver que o conceito de morte, ele é muito mais real do que aquilo que a gente imagina. Que o conceito de morte é algo que a gente não pensa, mas vai acontecer com você e comigo, né? Vamos mergulhar, vamos ver até onde a gente suporta conversar sobre esse livro de Jó. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.